Moçada, nessa continuação aí, a gente começa de onde paramos, né, no último vídeo, né, no vídeo da Guerra da Independência dos Estados Unidos, parte 1. Então, veja bem, nós vimos aí as leis intoleráveis, né, vimos aí o acirramento do conflito, a Inglaterra tomando posse ali, né, e meio que controlando a colônia. Então, isso foi muito ruim, tá, gente? Muito ruim mesmo. E aí, o que aconteceu? As elites coloniais, né, as principais lideranças, os mais poderosos, os ricos, né, e os fazendeiros, os donos de manufatura no norte, os fazendeiros do sul, eles vão se reunir e fazer lá o primeiro congresso da Filadélfia. Foram 2 congressos da Filadélfia, tá, gente? E os congressos da Filadélfia, tanto o primeiro quanto o segundo, eles são extremamente importantes para a gente poder entender a independência dos Estados Unidos, beleza? Então, o que foi? Contrariando, inclusive, uma determinação, né, da Inglaterra, eles fizeram uma reunião, né, a reunião aí com representantes das 13 colônias, e essa reunião não tinha caráter separatista. O que eu quero dizer? No primeiro congresso da Filadélfia, os colonos ainda não queriam se separar da Inglaterra, beleza? Então, o que eles queriam? Eles queriam, né, discutir seus direitos e criar medidas contra a opressão metropolitana, ou seja, a opressão dos ingleses. Então, basicamente, tá, gente? Isso aqui é um resumo, ó, do que o primeiro congresso da Filadélfia queria, né? Eles enviaram uma petição ao rei para tentar restaurar a paz. Então, a gente já pode ver o clima, né? Não tinha paz nas colônias. Outra coisa, eles pediam um rei para revogar as leis intoleráveis. Não só as intoleráveis, mas todas aquelas leis que prejudicavam os colonos, né? Outra coisa, eles de novo pediam ao rei o direito de participar na construção das leis, pelo menos para as 13 colônias, né? Eles queriam participar da política do Império Britânico como um todo, e agora eles diminuíram um pouco isso e falaram, não, pera lá, então deixa só representantes das 13 colônias participarem das leis que são relativas às 13 colônias. Beleza. E ameaçaram, né, boicotar os produtos ingleses e parar de exportar produtos coloniais para a Inglaterra. Então, veja bem, tá, gente? Isso é importante aqui. O primeiro congresso da Filadélfia, ele não tinha caráter separatista, ou seja, ele não queria se separar da Inglaterra. Mas ele colocava na mesa algumas questões que para a Inglaterra não eram muito boas, não. Isso aqui mudava um pouco esse contexto colonial e dizia, ó, nós não vamos aceitar o que vocês estão fazendo. O primeiro congresso da Filadélfia ele era meio que uma puxada de orelha na Inglaterra, no rei e no parlamento, e dizia, ó, nós não vamos aceitar. Vocês estão querendo fazer de qualquer maneira e não vai rolar. Aqui não, né? Era mais ou menos esse o recado. E aí o que acontece? Né? A gente acha que às vezes na história isso acontece, tá, gente? Às vezes, assim, a gente vê a coisa está anunciada, né? Tipo, vai dar bizil, né? Vai dar problema. E mesmo assim, a parte que pode resolver o problema não resolve. E acontece o básico. O parlamento não reconhece o Congresso e responde com mais taxas para as 13 colônias. Né? E aí, gente, os líderes, né, dos colonos, eles entendem, beleza, não tem como conversar com o parlamento inglês, não tem como conversar com o rei, então vamos nos preparar para a guerra. Tá? E eles começam a estocar munição e armamento, eles formam, né, os Minutemen, ou Homens Minuto, que era uma milícia, né, colonial, em caso de guerra, e eles tinham vários esquemas ali, a milícia se misturava no meio da população, tá, gente? Você não sabia quem era da milícia e quem não era. E a população ela ajudava a milícia de alguma maneira, né? Eles não eram oficiais, não tinham uniforme, nem nada disso. E eles são caracterizados principalmente pelo rápido deslocamento. Eles tinham treinamento militar, né? Porque muitos desses caras aí dessa milícia, eles tinham participado da Guerra dos 7 Anos, ajudando a Inglaterra a vencer a França, tá? E eles tinham táticas não ortodoxas, né? Eles roubavam, sabotavam os britânicos, é a famosa tática de guerrilha. Gente, eu acho interessante isso aqui pelo seguinte, hoje a gente vê os Estados Unidos aí acusando, né, muitos países de terrorismo e tudo mais. A milícia
colonial das 13 colônias, ela é basicamente o que os Estados Unidos condenam como terrorismo, né? Então, as táticas que eles usavam são táticas extremamente não ortodoxas, né? Ou táticas não convencionais. Então, por exemplo, eles viam lá um carregamento britânico. Eles sabotavam, então, e colocavam uma bomba lá no navio, explodiu o navio e matava um monte de gente lá, sem ser uma batalha aberta. Então, sem você declarar a guerra, sem você ter lá um campo de batalha e tudo mais, você enfrentava os britânicos. Eles eram, tá, gente, em outros termos, basicamente terroristas mesmo, né? Então, apesar, eu não estou defendendo, tá, galera? Não é isso. Eu estou só dizendo que o próprio Estados Unidos, né, no seu nascedor, ele usou aí de táticas de guerrilhas ou táticas terroristas para poder vencer a Inglaterra. Joia? É só isso. Aqui uma imagem do primeiro Congresso Continental da Filadélfia, né, esse que não tinha caráter separatista. É interessante, né? Uma imagem também, uma pintura dos Minutemen, ou dos Homens Minutos, a guerrilha, né, estadunidense. Eu estou falando estadunidense, mas colonial, tá, galera? E aí a gente vai ter uma série de batalhas que vão acontecer entre o primeiro e o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Joia? A Batalha de Lexington, em abril de 1775, foram os primeiros confrontos, né? Começaram na cidade de Lexington e se estenderam por Concord, Lincoln, Menotomy, esquisito, né? Enfim, hoje Arlington, Cambridge. As tropas britânicas foram capturar e destruir suprimentos estocados pela milícia em Massachusetts, mas foram atacados e obrigados a recuar. Uma coisa interessante, tá, gente? A milícia colonial, ela se saía bem muito pela questão da surpresa, né? Mas quando a milícia ela tinha que enfrentar os britânicos em campo aberto, ela quase sempre perdia, porque os britânicos em campo aberto, na guerra convencional da época, os britânicos eram quase imbatíveis. Era muito difícil vencer os britânicos. Vencer os britânicos era algo quase impensável, né? Eles eram a maior força de guerra do planeta. E as linhas, né, eram bem complexas assim. E na época era uma guerra muito diferente, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funcionava. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não achei. Espera aí que eu vou achar uma imagem e mostrar. Moçada, é isso aqui, ó. Essas batalhas, né, de linhas, onde você tinha que colocar uma fileira de soldados de um lado, uma fileira de soldados do outro. A Inglaterra ela era basicamente invencível, né? Eles tinham táticas e treinamentos que eram quase insuperáveis. Então a milícia não conseguia enfrentar. Essa imagem aqui, ela não é necessariamente da milícia, tá, gente? Eu estou só usando ela para exemplificar. Nós vamos falar desse povo aqui, desse exército aqui, que é o exército continental, que é o exército dos Estados Unidos na época da independência, né, quando eles vão lutar contra a Inglaterra. E a gente fala deles agora, beleza? Então, basicamente, né, a guerra começou antes do segundo Congresso da Filadélfia. Várias batalhas vão acontecer, vários colonos vão já se aliar, né, e se filiar aí nessa milícia. E no meio disso tudo vai acontecer o segundo Congresso da Filadélfia, em 1776. Ou seja, olha bem, 2 aninhos depois do primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Joia? E o que foi isso? Mesma coisa, foram reunidos ali delegados das 13 colônias. De novo, né, lógico, na Filadélfia. Em 4 de julho de 1776. Isaac, a independência dos Estados Unidos então foi aí. Sim, gente, a independência dos Estados Unidos aconteceu no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Tá? Eu não coloquei aqui continental, mas o nome chique, né, completo dele é isso. Tá? E ali, o que vai rolar? Então já dá para vocês saberem algumas coisas. Primeiro, né, eu falei lá daquela imagem, vai acontecer a formação do Exército Continental, que é esse exército oficial dos Estados Unidos. Esse exército foi liderado aí pelo George Washington, que era um dos líderes, né, aí das 13 colônias, e também foi nesse Congresso Continental aí da Filadélfia, segundo, né, que aconteceu a Declaração da Independência dos Estados Unidos, quando a Carta da Independência foi redigida e assinada pelos representantes das 13 colônias. Ou seja, tá, gente, aqui nesse segundo Congresso Continental da Filadélfia,
vai aparecer os Estados Unidos da América. A partir desse dia, de 4 de julho, nós não falamos mais em 13 colônias, nós falamos em Estados Unidos. Isaac, mas eles não tinham vencido a guerra. Não tinham vencido a guerra. Eles já declararam uma nova nação, né, proclamaram lá a separação, né, era o segundo Congresso Continental, ele foi uma reunião que literalmente separava as 13 colônias da Inglaterra, né, pelo menos no papel e no discurso, e agora eles tinham que fazer isso acontecer na prática. Óbvio, tá, gente, que a Inglaterra não aceitou isso. A Inglaterra não ia aceitar perder os seus territórios assim tão facilmente, tá? Eu separei aqui algumas batalhas. Não foram todas as batalhas, obviamente nós não vamos ficar aqui falando de todas as batalhas, porque elas foram muitas, e isso daria aqui para me falar umas 50 horas falando de cada uma das batalhas. Tem muita coisa produzida sobre a independência dos Estados Unidos. Depois eu vou mandar outros vídeos, né, e aí sim vídeos documentários e tal, coisa mais bem produzida, não é essa aula do jeito que eu estou fazendo aqui não, joia? Então vamos lá, ó, a Batalha de Bunker Hill, 1775. Isaac, mas ela foi um ano antes. Sim, eu só estou colocando ela aqui, tá, gente? Porque ela é uma batalha extremamente significativa, tá? O que aconteceu? Ela foi talvez a grande batalha antes do segundo Congresso da Filadélfia. E alguns historiadores acreditam que a Batalha de Bunker Hill ela teria sido a batalha que fez com que os britânicos entendessem que não seria tão fácil vencer os colonos e, ao mesmo tempo, fez com que os colonos entendessem que eles podiam ganhar a guerra. Tá? E aí, talvez essa batalha tenha levado ao segundo Congresso da Filadélfia, né? E, obviamente, né, ela foi uma batalha que todo mundo falou, conseguimos vencer os britânicos. Então não é impossível. Eles não são assim tão invencíveis. Né? Tá falando aqui, ó, que foi na península de Charleston, aos arredores de Boston. Os britânicos capturaram Bunker Hill em 17 de julho de 1775, mas perderam tantos soldados, né? Foi tão custoso para os britânicos tomar Bunker Hill que os colonos se declararam vitoriosos e viram que era possível vencer aí os britânicos. Tá? Aqui está mostrando a Batalha de Lexington, que foi antes aqui, ó, 1775 também. Aqui os Minutemen, né, eles passavam avisando ali as pessoas. Os colonos, eles também comunicavam as coisas, né? Então havia uma rede de comunicação, de contatos e tudo mais. E tem várias tragédias ligadas a isso, tá, gente? Muitas das vezes os britânicos, quando eles descobriam que alguma vila, alguma aldeia, né, nas 13 colônias estava ajudando os rebeldes, eles às vezes matavam a população toda, prendiam a população na igreja e colocava fogo, ou às vezes matavam algumas pessoas até que os colonos daquele lugar eles entregassem, né, onde estavam os rebeldes sempre se escondiam e fugiam aí dos britânicos, beleza? Aqui uma imagem do segundo Congresso Continental da Filadélfia, é uma imagem bem significativa, né? Ela mostra aqui exatamente o momento da independência, né? 4 de julho. Aqui uma outra imagem da declaração da independência sendo escrita aí, né? Só um minutinho. Gente, eu parei o vídeo porque deu um problema aqui, tá? Que a imagem não estava aparecendo para vocês aí, eu organizei. Essa aqui é uma cópia, né, da Declaração da Independência, né, do Congresso lá, do 4 de julho de 1776, tal, e a Declaração da Independência. Seria a Carta de Independência, né, a Carta de Fundação dos Estados Unidos. E aqui mostra, né, os fundadores, os famosos pais fundadores aí escrevendo, né, essa carta, produzindo ela, e depois ela foi publicada aí. Continuando, né, também a questão da construção da bandeira dos Estados Unidos. A primeira bandeira, ela tinha, né, as estrelas aqui representando as colônias, beleza? Aqui mostra já o Exército Continental, que era o exército dos Estados Unidos, que agora era um exército oficial. Isaac, então deixou de existir os rebeldes, os Minutemen, né, ou a resistência, a rebelião? Não, tá, gente? Ao mesmo tempo que a gente tinha essas pessoas que lutavam no exército oficial, né, aí que lutavam, digamos, oficialmente contra a Inglaterra, né, nas linhas de frente, aí em batalhas convencionais, nós continuávamos tendo aí os rebeldes que se misturavam com a população,
que usavam táticas de guerrilha e tudo mais, beleza? Então isso continuou acontecendo mesmo. Então, indiferentemente do que a gente possa dizer, a gente tem aí algumas características bem importantes, bem significativas. Joinha? Aqui também está mostrando, né, os soldados, né, do exército continental, de novo, né, e aqui algumas outras informações sobre batalhas importantes, né. Então, ó, em 1776 os britânicos foram expulsos pelas tropas de George Washington de Nova York, e quando a cidade, né, quando os britânicos viram que perderam Nova York, eles incendiaram a cidade, tá, gente? Colocaram fogo em Nova York. Imagina a situação, Nova York pegando, ardendo em chamas, né? As tropas de Washington atravessaram Nova Jersey e chegaram até a Pensilvânia. Depois, as forças britânicas foram derrotadas em Trenton e Princeton, em Nova Jersey. Essas vitórias mantiveram viva, né, a luta pela independência. Logo depois, acontece a Batalha de Saratoga, em 1777. É considerado um momento de virada, ou seja, as colônias, né, perdão, galera. Os Estados Unidos estava perdendo a guerra, estava ali lutando, né, custando a se manter, tal, e lutando contra os britânicos. E aí, a partir da Batalha de Saratoga, é como se houvesse uma virada. Os britânicos começam realmente a perder a guerra e os estadunidenses começam a vencer, né? Foi retomada Nova York, tá? Galera, eu fiz uma pequena confusão, tá? Em 1776, os britânicos expulsam, né, o George Washington e as tropas dos Estados Unidos de Nova York, e aí a cidade foi incendiada mesmo pelos casaca vermelha, são os britânicos, tá? E aí George Washington e as tropas fogem para Nova Jersey, né? Eles vão sair dali, e ali eles conseguem vencer os britânicos em Nova Jersey, e mantém ali a tropa em Nova Jersey. Nova Jersey, para quem não sabe, é quase colado em Nova York. E aí, na Batalha de Saratoga, os exércitos dos Estados Unidos retomam Nova York. Joia? Eu fiz uma pequena confusão aqui, me perdoem. E aí, o general dos Estados Unidos, Horatio Gates, liderou o exército continental em uma vitória sobre os britânicos, e a vitória ajudou a atrair os franceses para a guerra. Obviamente, tá, gente, os franceses, inimigos dos britânicos, eles vão, né, entrar aí ao lado dos americanos ou dos estadunidenses. E a França vai enviar navios e soldados e suprimentos para poder ajudar aí a derrotar os britânicos. Galera, eu já falei para vocês, né, que a nossa matéria aí do 8º ano, ela é uma matéria hiperconectada. Ou seja, o que isso quer dizer? Que uma coisa vai ligar a outra. Depois, não se esqueçam disso, né? Os franceses ajudaram os estadunidenses a vencerem os britânicos. Não se esqueçam dessa informação. Lá na frente, quando a gente estiver estudando a Revolução Francesa, isso tem um impacto importante na Revolução Francesa. Joia? Não se esqueçam disso. Depois eu vou lembrar vocês também. Beleza? A participação dos franceses foi decisiva, né? Porque ajudou muito os Estados Unidos e fez com que, de uma maneira ou outra, né, as tropas, a marinha francesa, ela fez com que os britânicos tivessem ali que recuar e abandonar a guerra, né, contra os colonos, os antigos colonos, agora os estadunidenses. Beleza? Aqui está mostrando o grande incêndio de Nova York. Eu imagino que deve ter sido algo bem desesperador, né? E pensando que nessa época todas as casas eram construídas com materiais inflamáveis, né? E nos Estados Unidos em si, isso até hoje é assim, né? Se usa muito madeira, se usa muito forros, principalmente nas regiões mais ao norte, devido à questão do frio. Então, os incêndios eles são muito mais catastróficos, né, do que os que acontecem, por exemplo, no Brasil, né? Que as casas aqui, a gente tem muito essa questão da alvenaria, usar a questão da pedra, do tijolo, né, do cimento e tal. Lá isso não acontece tanto. Aqui está mostrando a fuga, né? Eles não gostam do termo de fuga, tá, gente? Quando eles abandonam Nova York e vão para Nova Jersey, e aí eles conseguem se manter ali em Nova Jersey, fugindo dos britânicos. Aqui a vitória em Saratoga, né? Os britânicos indo se render, né? Indo fazer lá o acordo com o exército continental. Isso é bem interessante, né? E no inverno de 1776, 1778, foi duríssimo para os americanos. Isso na guerra, o inverno sempre é pior. Eles montam um acampamento em Valley Forge,
nas proximidades da Filadélfia e sofrem terrivelmente com fome, doenças, né, que se propagavam ali, as doenças nos campos onde os soldados ficavam, né, nos acampamentos. Mas com a chegada da primavera, né, de novo aí os estadunidenses eles voltam a lutar contra os britânicos, e aí eles vão vencer lá em Monmouth, em Nova Jersey, em 28 de julho de 1778. Enfim, tá, galera? Resumindo aí, né, de uma certa maneira, basicamente os últimos anos da guerra, né, 1780, a maioria dos combates aconteceram no sul, né, e os britânicos eles foram aí, digamos assim, paulatinamente, ou seja, pouco a pouco sendo vencidos, né, pelos colonos. E a grande questão, eu acho que é importante a gente pensar nisso, que cada vitória fortalecia mais os Estados Unidos, porque a partir do momento que eles venciam um determinado lugar, eles se apoderavam de todo o equipamento britânico, né, de todas as armas e tudo mais. E isso era sempre muito bom para os estadunidenses, né? E aí, ó, a última batalha, né, as últimas batalhas aí em Yorktown, na Virgínia, tá? Vamos continuar aí. E a batalha de Yorktown, né, é considerada aí a batalha que termina a guerra, né? Você tem a união das forças rebeldes, que eu tinha falado com vocês, os Minutemen, e o exército continental, o exército oficial dos Estados Unidos, que é liderado pelo George Washington. Os franceses, né, junta todo mundo aí e lutam, né, contra a Inglaterra, contra o comandante, né, o Lord Cornwallis, ou da Cornualha, né? E aí ele vai se render no dia 19 de outubro de 1781. E aí a guerra chega efetivamente ao fim, né? Só em 1783 que foi feito um acordo aí, né? Ou seja, 2 anos, né? Quase 2 anos depois, ou pouco menos de 2 anos depois, que aconteceu o tratado lá em Paris, no qual a Inglaterra, né, ela vai reconhecer a independência dos Estados Unidos e vai dizer, não, os Estados Unidos é realmente uma nação aí, tal. E eles aí vão fazer principalmente esse acordo vai levar, mas basicamente aí a gente tem um tratado que resolvia a questão do território. Então a Inglaterra ela falava qual seria o território dos Estados Unidos naquele momento, né? E aí está falando aqui, ó, que o território estava compreendido entre os Grandes Lagos, o rio Ohio e Mississippi e os montes Apalaches, basicamente as antigas 13 colônias. Então isso é um primeiro ponto importante a gente guardar. Os Estados Unidos ele não nasce com a dimensão territorial que ele tem hoje, tá, gente? Hoje os Estados Unidos é um país continental, ele vai de costa a costa, né? Da costa leste até a costa oeste. Você tem aí uma extensão territorial muito grande. Isso não acontece logo depois da Guerra da Independência, beleza? Isso vai acontecer durante, né, o final do século XVIII e por todo o século XIX. Aí sim os Estados Unidos vai expandir os seus territórios aí. Além disso, né, a França ela vai também, com esse tratado aí, pegar algumas possessões que ela tinha perdido aí na Guerra dos 7 Anos. Então a França também ela lucrou, entre aspas, eu estou falando entre aspas, depois quando a gente vai falando da guerra da Revolução Francesa, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Joia? Aqui algumas imagens sobre as batalhas, né? Sempre esses caras, os soldados aí de vermelho são britânicos, os soldados de azul são soldados do Exército Continental, do Exército dos Estados Unidos. Ok? E aqui a rendição final, né? Essa pintura ela é exatamente o final da guerra, a rendição do general, né, após a batalha de Yorktown, que foi a última batalha, e a derrota final da Inglaterra. E aqui, tá, galera, o Tratado de Paris, a imagem tá assim, tá, gente, e eu encontrei quase nada sobre isso, é porque essa pintura ela foi começada, né, ela não foi terminada, então a gente vê uma parte aqui que foi terminada e a outra parte só o rascunho, é meio estranho mesmo, tá? Aqui um mapa para a gente poder entender o que seria isso, né? Então aqui a gente vê em rosa, né, os territórios dos Estados Unidos, beleza? Em amarelinho aqui, ó, esse amarelo mais escuro, os territórios britânicos, tá vendo? Então a Inglaterra continuava a ter território na América do Norte ainda, né, inclusive no Canadá, inclusive no que hoje é os Estados Unidos, tá? E os territórios espanhóis estão aqui
serrilhadinhozinho aqui, né? Então são os territórios espanhóis. E aqui também tem alguns territórios que não eram estadunidenses, que depois vão ser. Basicamente a gente está falando de uma realidade muito diferente do que é hoje, tá? Em 1787 foi promulgada a primeira Constituição dos Estados Unidos, ou seja, o Estado foi formado, né? Sempre falo isso, no mundo moderno, como é que você forma um Estado? Como é que nasce um país? A partir do momento que se cria um conjunto de leis. O que é conjunto de leis, gente? Constituição. Então, a primeira Constituição dos Estados Unidos foi em 1787, tá? Ela estabeleceu um modelo republicano presidencialista, ou seja, uma república que elege presidente, até hoje é assim. É também uma estrutura federalista, autonomia para os estados da federação. O que é isso? Os estados, né? E aí, ó, voltar no mapa. Quem eram os estados? Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte. Cada uma das 13 colônias se transformou num estado. E esses estados eles se associavam de uma forma federada. Ou seja, você tinha um presidente da república que mandava no país como um todo, mas havia a autonomia de cada um dos estados. Joia? Havia os 3 poderes, eles pegaram lá as teorias do Montesquieu, então judiciário, legislativo e o executivo existiam, né, nas esferas dos estados federados e da federação como um todo, né? A Constituição foi altamente influenciada pelo Iluminismo, nós já estudamos isso esse ano, né? E o George Washington, herói de guerra, foi eleito aí o primeiro presidente dos Estados Unidos, ok? Contudo, tá, gente? Eu já vou deixar as bases para depois a gente continuar discutindo isso nas nossas próximas aulas, tá? Contudo, haviam contradições gigantescas entre os estados, né, federados ali do norte e do sul, né? Enquanto, né, o sul era uma região agrária ligada àquele modelo do plantation que eu já expliquei para vocês, que era lá, que estão ligados a regiões agroexportadoras, geralmente monocultoras, escravistas, e que vendiam, né, exportadoras, vendiam toda a sua produção para fora. Isso era o contexto do sul. A gente tinha um norte já bem evoluído, né, um norte já economicamente muito forte, né, baseado em manufaturas e começando um processo de industrialização. Tipo, os Estados Unidos, já no norte, você já tem um começo de um processo de industrialização, um comércio muito poderoso já, e a gente tem uma divisão, então, basicamente, a gente diz que os Estados Unidos já nasceu como uma nação dividida por 2 modelos econômicos, né? Então, por modelos econômicos, sociais e políticos completamente diferentes, ok? E, basicamente, né, o sul ele era liberal, capitalista, e o norte ele era agrário, escravista, né? Uma economia muito parecida com a economia do Brasil colônia, muito parecida com o que era a economia da colônia mesmo, né? Uma economia voltada para a exportação de produtos para a Europa, uma economia voltada para a produção agrária, fundiário, grandes propriedades, grandes donos de terra, grandes donos de escravos, né? A escravidão existia ainda no sul dos Estados Unidos, tá? E aqui uma frasezinha para a gente poder terminar essa aula, tá, gente? Que é uma frase e é uma contradição, né? Porque eu acabei de falar que a instituição da escravidão ela continua a existir depois que os Estados Unidos se tornam independentes, e na própria carta, né, na Declaração da Independência, você tem essa frase que eu vou ler para vocês. Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Para assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando entre justos poderes do consentimento dos governados. Ou seja, o governo nada mais é do que a representação, né, daqueles que são governados. Ok? E olha bem, gente, eu acredito muito nisso, essas ideias iluministas, né? Os homens, indiferentemente do que eles acreditam, da cor de pele, das suas condições, das suas riquezas, nós somos iguais, nós temos direitos iguais, à vida, à liberdade e à busca de felicidade. É isso, galera. Basicamente essa a aula que eu quero dar para vocês, né? Que eu queria dar para vocês aí. Eu deixo essa última lâmina, quem quiser aperta um pause. Tá falando dessa nação dividida, né? Colônias do Norte, colônias do Sul.
depois vocês dão uma lida aí, é bem importante essa ideia aqui. E é isso, fiquem bem, fiquem em casa, logo logo essa crise vai passar e todo mundo vai estar joinha. Falou? Valeu, tchau, tchau, abraço.